Começando aqui o nosso DN segunda edição, com ele, Vinícius Carvalho, direto de Brasília, com o seu quadro Salão do Poder. Boa noite, Vinícius, tudo bom? Boa noite, Kathleen, tudo bom? Boa noite aí a todos os ouvintes do Download da Notícia e da Guardiã da Notícia FM, em toda a região de São Paulo. A semana foi muito movimentada, a gente conversava mais cedo, muitos destaques que você traz agora pra gente, então, por favor, comente sobre essa Brasília tumultuada aí durante toda essa semana, principalmente na quinta-feira, né, Vinícius? Que Brasília toma suas decisões na quarta-feira, mas funciona na quinta-feira, que é quando as decisões são efetivamente cumpridas, né? Hoje, para começar, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero, aquela operação que envolve o Banco Master, onde teve busca e apreensões nas residências privadas do então senador Ciro Nogueira, senador pelo estado de Piauí. A investigação coloca vantagens indevidas ao senador Ciro Nogueira, né? Não apenas isso, a operação, além de apreender celulares e alguns itens na casa do senador Ciro, ela também determinou a prisão do primo de Daniel Vorcaro, o Felipe Vorcaro, né, na cidade de Minas Gerais, sendo ele, segundo as investigações e a deliberação do ministro André Mendonça, um dos correspondentes financeiros de Daniel Vorcaro para o pagamento de mesadas ao então senador Ciro Nogueira. Supostamente, o senador Ciro Nogueira estaria recebendo aí ao longo de anos, né, sobre a questão do Master, entre 300 mil a 500 mil reais por mês a títulos de mesada para defender aí os interesses de Daniel Vorcaro junto ao Legislativo, né, pautando a famosa pauta Master no Congresso Nacional, onde uma das coisas que, Kathleen, estaria sendo visto era um projeto de lei que aumentava o fundo garantidor, tiraria de 250 mil para 1 milhão de reais. Isso faria com que o calote do Banco Master quase multiplicasse por 4 vezes mais. Então, vem sendo muito questionado em Brasília isso. Caso isso seja comprovado, é um grande escândalo, né? Mas ainda lembrando que estamos em fase de apuração e investigações. Então, assim, isso tudo se deu após a delação premiada de Daniel Vorcaro, que foi apresentado para André Mendonça ontem. Lembrando, Kathleen, que essa delação não foi muito bem vista pelo ministro André Mendonça. Por quê? Daniel Vorcaro colocou algumas coisas, o que se fala nos bastidores aqui de Brasília, que as questões colocadas por Daniel Vorcaro não tem nada de novo, né? Os seus celulares conseguem ter melhor qualidade e melhor explanação das coisas, e sabemos que se a delação não for aceita pelo parquê ministerial e pelo ministro, ela sequer é homologada e não dá vantagem alguma para o presidiário e banqueiro, ex-banqueiro, né, Daniel Vorcaro. Então, o que se fala é que André Mendonça não se sentiu satisfeito com o que se foi colocado, foi encaminhado a documentação para a Polícia Federal e para o Ministério Público para avaliar, mas ele basicamente colocou nomes do terceiro escalão e não colocou nada de novo. Como estamos, né, no caso a Polícia Federal está apurando os diversos celulares de Daniel Vorcaro que foram apreendidos, e até onde sabemos aqui em Brasília, nos bastidores de Brasília, apenas um aparelho do celular já conseguiu fazer todo esse estrago em Brasília, prisão do primo de Daniel Vorcaro, tornozeleira eletrônica para o irmão do senador Ciro Nogueira. Dentre outras coisas, Brasília vem sendo muito tumultuada, né? Nos bastidores, essa questão do judiciário requer muita cautela. O advogado escalado para Ciro Nogueira, para ser seu representante, um professor que eu tenho muito orgulho de dizer, foi uma pessoa que me ensinou muito no meu período de faculdade, que é o Cacai, bastante conhecido em Brasília, mesmo advogado, inclusive, do ex-governador Ibanez Rocha, no mesmo caso, que é o caso Banco Master, né? Fora isso, tivemos aqui também o Senado, né, rejeitando aí a nomeação do então ministro para o STF, Bessias. Votação esta histórica, mais de 130 anos, um ministro do STF não é rejeitado. Ele foi rejeitado por 42 votos a 34. Isso muito comentado, muito falado em Brasília. Nos corredores de Brasília, fala que o Executivo iria começar a atacar o Senado Federal e a perseguir. Coincidentemente, sai essa operação da Polícia Federal e o presidente Lula está até nos Estados Unidos, foi confrontado sobre isso lá.
Houve também a visita do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aos Estados Unidos. São esses assuntos que vêm agora abarrotando, né, Brasília, nessa quinta-feira. Lembrando que a visita do presidente Lula nos Estados Unidos foi para falar e pautar sobre a questão dos minerais raros, né? Teve aprovação no Congresso Nacional de uma lei específica sobre isso, que está criando um fundo para garantir essa exploração. Lembrando que o presidente Lula fez diversas críticas ao então presidente Donald Trump, ficou por ele com 2 horas em diálogos, tentando, inclusive, segundo Lula em sua entrevista, levando papel para poder tirar as penalidades das autoridades brasileiras que ainda existem, né? Tem alguns ministros do STF e alguns ministros do governo Lula que estão com seus passaportes ou vistos cancelados pela, então, autoridade americana. Para isso, Kathleen, as lideranças conservadoras tentam capitalizar o desgaste do governo, associar ao governo essa questão do Banco Master. Na economia, o governo tentou lançar aquele programa Desenrola 2.0, mas, na verdade, está mais um Enrola 2.0, porque está no sabor Desenrola. Efetivamente, vem tendo muita reclamação por parte da população, tanto em sua adesão quanto à questão econômica. O governo, ao mesmo tempo que ele aumenta o Minha Casa Minha Vida, ele limita o programa do Desenrola 2.0 a uma renda abaixo do Minha Casa Minha Vida. Então, isso está causando um grande constrangimento para a população e uma efetividade prática do programa governamental quase que inócua. E, assim, o que a gente pode destacar bastante é essa questão atual do Banco Master, que vem envolvendo, inclusive, a delação que está também por vir do ex-presidente do BRB, o Henrique Costa, que está sendo muito mencionada, já foi até falado nos bastidores aqui de Brasília, que vai envolver o ex-governador, bem como a atual governadora de Brasília e diversos distritais. Se isso é verdade ou se isso é mentira, ainda não sabemos, temos que aguardar aí a apuração da Polícia Federal e acerca dos fatos. Mas é isso, Kathleen, Brasília bombando, corrupção, confusões, não falta, muito próximo, inclusive, ao período eleitoral, e, ao meu ver, isso vai alterar todo o jogo de poder e todas as eleições, possivelmente até eleições presidenciais. Excelente, Vinícius. Realmente, Brasília bombando, né? Muita coisa acontecendo. E os ouvintes da Guardiã da Notícia FM 82.3 já estão muito bem informados aí com os seus principais destaques dessa semana, né? Nem do dia, desta semana. E você volta com a gente na próxima quinta-feira, pontualmente às 5h30, com muita informação. Muito obrigada. Perfeito. Por nada, Kathleen. Só para encerramento. Brasília tem a famosa acrásia de Aristóteles, né? Agir com o próprio princípio declarado, que é o que o ativismo contemporâneo se utiliza numa estratégia de comunicação. Não precisa de resolver o problema, precisa apenas fingir em resolver o problema e declarar o sofrimento para este. Isso faz com que, ao adversário ter determinada medida, aponta-se o dedo falando que é falta de caráter. Agora, quando é um dos seus que fazem isso, é apenas uma diferença cultural. É onde que a virtude não precisa de plateia. Fica aí o pensamento, né? Porque é uma crítica à viagem do presidente Lula, que eu espero bastante que ela venha com alguma conclusão. Porque a última viagem que o presidente Lula fez serviu apenas de discurso, nas palavras dos interlocutores internacionais, nada trouxe sequer um acordo ou sequer uma produção de algum conteúdo. Então, se for apenas para uma questão de discurso e parafrasear palavrinhas bonitinhas, eu espero muito que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva traga um efetivo acordo internacional que possa favorecer a nossa economia brasileira, que vem sofrendo bastante. Assim esperamos, meu amigo, assim esperamos. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Guedes, boa noite.